Quanto ao papel da imagem, eu vou-me focar fundamentalmente no papel do angiotac que nós temos no hospital. Portanto, no nosso laboratório de hemodinâmica, tivemos a sorte de ter, de facto, no fundo, um angiotac em carris. O TAC pode ser movido para a mesa de cateterismo e há uma cortina que separa a mesa de cateterismo da parte do TAC, podendo trabalhar de uma maneira integrada ou de uma maneira autónoma. Para que é que usamos o angiotac? Usamos-o para planeamento dos procedimentos, no isolamento das veias pulmonares, para o planeamento da angioplastia. Usamos-o para planear as endopróteses vasculares, para o encerramento dos apêndices auriculares, em ressincronização, como vão ver, e também, ultimamente, para guia da implantação da válvula aórtica por via percutânea. No isolamento das veias pulmonares é possível fazer a segmentação da aurícula esquerda e dar informes ao eletrofisiologista. Portanto, é possível caracterizar anatomicamente a aurícula esquerda, as veias pulmonares. É possível ter a relação com o esófago, que é um landmark anatómico muito importante para a eletrofisiologia realizar o seu trabalho. Como planeamento da angioplastia, podemos visualizar as estenoses e podemos, de facto, planear de antemão se o doente vai ter a necessidade de fazer se é um doente com um CTO, portanto uma oclusão total ou não. E damos também, como fazemos muitas carótidas, também podemos planear portanto, o tipo de stents, o comprimento dos stents, enfim, para a parte da implantação em stents carotídeos. Para a implantação das endopróteses vasculares é muito fundamental termos a imagem da angiotac. Temos neste momento em desenvolvimento um programa que nos dá a virtualização da disseção ou da ruptura da aorta, e com isso nós podemos ver a porta de entrada, a porta de saída, podemos planear no fundo o tamanho da prótese e se é necessário pôr só uma prótese ou uma extensão da prótese, enfim, informações muito importantes para o procedimento. Ultimamente começamos também a encerrar apêndices auriculares, porque, como sabem, para doentes com configuração auricular que são não candidatos à hipocoagulação. E o que é que nos dá o angiotac? Dá-nos, como sabem, a morfologia do apêndice. Podemos ver se é multilobulado, se é unilobulado. Podemos ver a distância que existe entre o apêndice e o buraco, a landing zone do dispositivo que vamos implantar, e as relações que tem com as outras estruturas, nomeadamente a artéria circunflexa, que é muito importante. E dá-nos, obviamente, a morfologia. Portanto, é muito importante nesta fase, e o que vamos fazer é agora, numa fase posterior, usar a imagem do angiotac, juntamente com a imagem de eco, na tentativa de evitar a ecografia transesofágica e a anestesia concomitante, usando a CONAV para ver se conseguimos fazer a reconstrução volumétrica da aurícula esquerda e sobrepor com a imagem da angiotac e fluoroscopia, e fazer isto portanto, de uma maneira mais segura para o doente. Para a ressincronização, é importante saber a morfologia do seio coronário. É necessário saber a morfologia da grande veia coronária, e isto são dados muito importantes para os eletrofisiologistas e para as pessoas que implantam este tipo de dispositivos. Na implantação da válvula aórtica,
o angiotac é de facto fundamental, porque nos dá, como vem, isto é uma contraindicação, tudo cheio de cálcio, portanto dá-nos a quantidade de cálcio das artérias, a quantidade de cálcio na parede da aorta, e dá-nos fundamentalmente, para planeamento da válvula, dá-nos fundamentalmente a morfologia da válvula e as dimensões. As dimensões do seio coronário, a distância entre a válvula e as artérias coronárias, que é fundamental, tanto para o planeamento do tipo de prótese, e dá-nos também as dimensões das artérias ilíacas e a morfologia das artérias ilíacas, e daí podermos discriminar que tipo de implantação vamos fazer, se vamos tratar o doente por via baixa, se vamos tratar o doente por via da subclávia, se vamos enviar o doente para o Hospital Santa Cruz para tratamento por via transapical, porque neste momento ainda não fazemos este tipo de procedimento. Quanto ao apoio do procedimento, podemos usar o angiotac para, portanto, como disse, para o isolamento das veias pulmonares, para dizermos ao eletrofisiologista onde estão e vermos se as veias pulmonares, a seguir ao procedimento, houve no fundo, contração das veias, ou houve no fundo, estenose das veias pulmonares, pós-procedimento, para a angioplastia, para a implantação das próteses, implantação da válvula e pericardiocentese guiada, que muitas vezes fazemos fundamentalmente os cirurgiões cardíacos. O isolamento das veias pulmonares, isto é uma imagem de Carto, sobreposta à imagem do angiotac, e no fundo usamos isto e damos esta informação para caracterização das veias pulmonares e no fundo, no fim do procedimento, para ver se houve intervenção nas veias pulmonares, de maneira que não haja qualquer tipo de sequela pós-procedimento. Quanto à angioplastia, é possível usar o angiotac usando um programa próprio, que temos um programa de uma companhia israelita chamada China, em que podemos sobrepor a imagem do angiotac com a imagem de fluoroscopia e, no fundo, guiarmos os fios guia e, no fundo, evitarmos mais disseções ou evitarmos a disseção ou no fundo, tentarmos guiar a angioplastia de maneira que não façamos asneiras ou estraguemos o que quer que seja. Portanto, isto é uma maneira elegante e muito útil para fazermos este tipo de procedimentos. Para a implantação das endopróteses vasculares, como vem, estão aqui, podemos ver onde é que está a porta da entrada e, portanto, guiarmos, no fundo, a implantação superior como sabem, as endopróteses, nós usamos as endopróteses vasculares da Medtronic, são endopróteses revestidas e a parte de cima, os 15 milímetros, são abertos e, portanto, no fundo, usamos o angiotac de maneira a sabermos onde é que vamos ancorar a parte superior da prótese, de maneira a evitar ocluir a artéria subclávia. Quanto às pericardiocenteses, como dizia, podemos usar o angiotac para guiar, aqui está a agulha da pericardiocentese, usando o angiotac e normalmente são os cirurgiões cardíacos que fazem isso em doentes que têm derrames muito pequenos, em que é arriscado fazer a pericardiocentese às cegas. É também uma das hipóteses de usar o TAC para este tipo de procedimento. Para a implantação da válvula aórtica por via percutânea, isto é um procedimento que nós usamos agora por rotina. No fundo, o doente faz um TAC aos membros inferiores, portanto estão aqui as artérias, conseguimos sobrepor com fluoroscopia live, portanto em movimento, conseguimos sobrepor a imagem do angiotac com a fluoroscopia
e conseguimos picar, como vem aqui a agulha, conseguimos picar a artéria evitando o cálcio. Este foi um doente a quem tivemos um problema muito desagradável, porque foi preciso chamar a cirurgia vascular. Isto foi feito retrospectivamente. A agulha, como vem, está aqui no cálcio. Nós, ao tirarmos as agulhas do Prostar, elas meteram-se no cálcio e, de facto, depois a reconstrução da artéria teve que ser feita pela cirurgia vascular. Portanto, usamos isto de uma maneira sistemática para picar a artéria femoral e de facto, o angiotaque sobreposto com fluoroscopia e com, no fundo, overlay, no fundo, fazendo o overlay das duas imagens, é extremamente útil para evitar complicações. Quanto ao complemento para estudos, usamos... falta aqui uma imagem. Não sei o que é que aconteceu. Bem, o que é que nós fazemos com o realce tardio? É pena, não sei porque é que não apareceu a imagem, mas no fundo pois não sei. No fundo, o que é isto? O doente, como temos a hipótese de ter o TAC ao lado da mesa da angiografia, normalmente os doentes com infarto e durante o dia, quando o TAC funciona, quando existe a equipa de técnicos, o doente é feito o infarto, é tratado o infarto, depois a mesa roda e nós fazemos depois uma aquisição para vermos o realce tardio. E isso é um estudo que suponho que o Nuno que apresentou vai apresentar os resultados no fundo, na tentativa de ver futuramente e com follow-up a viabilidade da área infartada. A pena, de facto, não sei o que é que aconteceu. Em achados imagiológicos temos coisas muito interessantes, como temos o angiotaque à nossa disposição, então, uma interrupção do arco aórtico, podemos caracterizar perfeitamente o tipo de anatomia e de patologia. Outro achado imagiológico, muito engraçado, que é, no fundo, uma pericardite constitutiva num doente a quem tivemos que tinha um ASD, uma comunicação interauricular, a quem tivemos que pôr um Amplatzer. No fundo, isto é uma curiosidade. Isto é um doente com um aneurisma dissecante da aorta, que, no fundo, por causa da disseção, foi impossível cateterizar seletivamente a artéria, e com o angiotaque nós podemos ter ideia do tipo de lesão e se há compromisso da irrigação coronária ou não. Podemos também visualizar variantes anatómicas, como vem aqui, alterações das artérias coronárias, que são extremamente bem visíveis e muitas vezes muito mais bem visíveis do que com a angiografia clássica. Podemos também visualizar complicações. Foi um doente a quem tentamos pôr uma válvula aórtica por via percutânea, a válvula através da veia subclávia. O introdutor que nós usamos era um introdutor, de facto, com muita pouca rigidez. Quando tentamos, a válvula saltou. Quando tentamos recolher a válvula, foi impossível e a válvula ficou alojada na artéria subclávia. Este doente foi depois enviado ao Hospital Santa Cruz e no Hospital Santa Cruz trataram-no com uma válvula por via transapical e o doente está bem. Também, isto é um caso também de uma complicação que tivemos, em que um falso trajeto através de uma picada, em que depois podemos visualizar no follow-up se está tudo bem ou não. Uma das modalidades que a cirurgia cardíaca agora utiliza é sempre
nos planeamentos pré-cirúrgicos, antes, fundamentalmente, nos doentes que já fizeram cirurgia e que vão ser reoperados, todos eles, hoje em dia, a cirurgia cardíaca pede a realização do angiotaque, no fundo, para ver o estado da aorta e, fundamentalmente, para ver as relações anatómicas dos bypasses que têm implantados ao externo, até para planear a maneira de abrir o externo. E isto dá, de facto, muita informação, até para planear ou não a cirurgia, enfim, evitar o cálcio, enfim, todo o planeamento cirúrgico é feito agora, hoje em dia desta maneira. No follow-up, o que é que temos? Podemos ver o estado da implantação das próteses, podemos avaliar da existência ou não de leaks periprotésicos e fazemos-lo de uma maneira rotineira. E nas implantações de válvula aórtica, para vermos, de facto, se há boa justaposição e, fundamentalmente, se não há fraturas da mesh de nitinol. Isto é uma core valve, que é o que nós usamos, no fundo, para ver se, e temos feito de uma maneira sistemática, para ver se de facto, a estrutura da válvula permanece na mesma. Nas angioplastias, pois, para vermos, no fundo, a patência dos stents, aqui, quer os stents coronários, quer os stents carotídeos, quer os stents de... isto, muitas vezes, consegue-se visualizar de uma maneira correta. Na parte coronária, como sabem, é muitas vezes difícil, são artérias pequenas, mas, de qualquer maneira, usando protocolos adequados, é possível, com este tipo de técnica, visualizarmos os resultados. E, no fundo, era isto que tinha para dizer. Muito obrigado.